Glória a Deus. Irmãos, então lançamos hoje as inscrições para a nossa conferência, tá? Então realmente será algo que eu tenho orado muito a Deus e realmente creio que o Senhor fará grandes coisas no nosso meio. Então serão 2 dias, né? Sábado e domingo, com domingo à noite, né? A sessão aberta para todos, né? E mais somente no sábado, o dia inteiro e no domingo pela manhã será somente a inscrição. Nós logo lançaremos, né, os preletores, mas nós sempre falamos que não é sobre quem vai pregar, quem vai ministrar, não é sobre isso, mas é sobre estarmos juntos como comunidade de fé, adorando a Deus, recebendo do Senhor a mensagem a respeito dessa temática tão profunda que é zelo. E zelo, irmãos, tem muitos pontos que nós podemos pensar e refletir. Então, nesses 2 dias em novembro, dia 22 e 23 de novembro, organize-se, faça inscrição. O valor é um valor realmente irrisório, creio, para tudo aquilo que vamos viver aqui. Então, entre lá, obviamente, no nosso Instagram ou no WhatsApp da nossa comunidade, logo já vai ter o link lá, faça sua inscrição o quanto antes, afinal nós estamos preparando e orando para que o Senhor possa realmente romper muitas coisas em nossos corações, tá certo? Amém? Glória a Deus, glória a Jesus, conto com vocês para que vocês façam a inscrição. Irmãos, algo também muito importante, caso você esteja passando por alguma questão financeira, por favor, comunique a algum líder de GP, algum líder de departamento, né, a liderança da igreja, o presbitério, por favor, comunique, tá bom? Porque nós não fazemos nenhum evento na igreja, no sentido de conferência, de retiro, visando um lucro, nunca é isso. Então, por favor, se tem alguma dificuldade financeira, pastor, estou passando por alguma dificuldade, fale conosco, tá bom? Nós queremos que todos participem, não é a falta de dinheiro, é a dificuldade financeira que vai privar você de viver esses 2 dias, tá bom? Então, faça a inscrição o quanto antes, porque creio eu que logo nós vamos ter aí, se Deus quiser, as inscrições totalmente lotadas em nome de Jesus. Eu creio nisso. Você crê nisso aí, igreja? Amém? Então tá bom, eu também creio. Irmãos, o último recado dessa noite a respeito do nosso café teológico. Acho que está aí, Rafa. Então, olha só que interessante, no dia 1º de novembro, a 3ª edição, nós estaremos então tendo como convidado, né, o nosso mestre, né, professor Ian. Ele vai estar ministrando então sobre o perdão na ótica de Agostinho, quem é mais liberto, quem perdoa ou quem é perdoado. Eu creio que vai ser realmente extraordinário. Então, nosso café teológico acontece sempre, né, em um sábado do mês, no qual nós tomamos bons cafés, conversamos sobre uma boa teologia e teremos a alegria de ouvir o nosso irmão Ian. Amém? Glória a Jesus. Convido você então nessa noite a abrir comigo o Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, onde nós iremos ler do versículo de número 1 ao 12. Hoje, então, damos sequência na série de mensagens a respeito do Espírito Santo e de sua ação em meio à história e em meio à igreja. Por isso, hoje, o tema é um tema muito simples no título, mas muito complexo e eu diria até mesmo denegrido. O título do sermão dessa noite é Batismo no Espírito Santo. Nós iremos trabalhar isso numa ótica bíblica, continuista, e creio que o Senhor vai falar aos nossos corações. Irmãos, abra comigo então, leremos do capítulo 3 de Mateus, verso 1 em diante, e a palavra do Senhor diz assim: Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judeia e começou a anunciar a seguinte mensagem: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: Ele é uma voz que clama no deserto. Preparem um caminho para a vinda do Senhor. Abram a estrada para ele. As roupas de João eram tecidas com pelo de camelo e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de todo o vale do Jordão ia até ele. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não pensem que podem dizer uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada.
Pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo, o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Amém. Nós temos, portanto, hoje uma jornada que reside primeiramente nas palavras solenes e proféticas de João Batista. Hoje, quando eu utilizar o termo João, o nome João, eu estou falando de João Batista, não do João, discípulo de Jesus. O sermão dessa noite é dividido em 3 grandes atos. Primeiro ato, a mensagem de João Batista. Segundo ato, a promessa do batismo do Espírito Santo. E o terceiro ato, a respeito do fogo como uma advertência. É realmente muito complexo falar sobre todas essas coisas, porque nós, muitas vezes, estamos em meio a um mundo no qual temos muitas vozes falando a respeito do que a Bíblia diz, e especificamente sobre o batismo do Espírito Santo. Por isso a pergunta que eu inicio essa noite é: o que é batismo no Espírito Santo e no fogo? O que você responderia se alguém questionasse você a respeito dessa ação do Espírito? É um convite a uma reflexão. Nisso, eu gostaria de orar. Uma oração novamente necessária para um tema tão denso. Se você puder, então, feche seus olhos mais uma vez. Glória a Jesus. Senhor, eu clamo a Ti nessa noite para que o Senhor me use para instruir o Seu povo. Que as minhas imperfeições, que as minhas carências não venham a afetar a mensagem que o Senhor deseja lançar à nossa comunidade. Pai, eu oro para que o Senhor possa capturar cada mente e coração. Senhor, retira toda distração. Retira tudo aquilo que, quem sabe, pode nos fazer perder, Senhor, tudo o que o Senhor deseja derramar sobre nós nessa noite. Assim eu oro, toma o controle, Pai, da pregação, do culto, da liturgia, que o Senhor seja glorificado em tudo o que estamos fazendo, em tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Assim oramos. Em Teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, nós ficamos por quase 10 dias servindo a Igreja do Uruguai. Voltamos. Creio eu que aqueles que foram, nós somos em 5 pessoas, nós ainda não recuperamos a energia de tudo aquilo que vivemos naqueles dias. Mas uma coisa ficou gravada na minha mente, em meio a vários desafios que tivemos, em meio às dificuldades que tivemos na viagem missionária. Um país anexo ao Brasil, faz fronteira com o Brasil, próximo ao Brasil, que possui características muito parecidas com o Brasil. Eu encontrei um país totalmente, talvez eu poderia dizer, vivendo aquilo que encontramos vários antropólogos, teólogos falando sobre pós-cristianismo. Um país anexo ao Brasil. Nós encontramos um país onde o cristianismo ele não faz mais sentido. Não que o cristianismo não é conhecido, mas onde o cristianismo não faz mais sentido. Talvez muito parecido com a Europa que conhecemos hoje. Um continente devastado, onde o cristianismo ele perdeu força, onde era o centro de toda a cristandade, hoje se tornou um país no qual é necessário o envio de missionários, onde a fé se esfriou, onde grandes avivamentos aconteceram, como no solo europeu. Hoje é necessário que o Senhor derrame novamente, quem sabe, as suas chuvas de avivamento. Mas não pensando somente tão longe, mas em um país próximo ao nosso, onde nós podemos cruzar de forma
rápida e simples, nós deparamos com um país totalmente distante de Deus. Enquanto eu meditava, principalmente na volta, dirigindo, enquanto nossos missionários, eles falam muito, principalmente as missionárias, falam bastante. Mas enquanto eu estava dirigindo, eu comecei a refletir, orar ao Senhor, olhando aquelas paisagens lindas, mas percebendo que talvez não estamos tão distantes assim daquilo que nos deparamos no Uruguai. E a resposta dessa reflexão vem de encontro com a nossa forma de conduta da jornada cristã. Porque todos nós, ou muitos de nós, têm berço cristão. Talvez o seu avô, sua mãe, seu avô, seu bisavô, seu tataravô é cristão. Talvez você tenha uma genealogia cristã. E glória a Deus por isso. Mas, de forma talvez muito pequena, podemos observar dentro de nosso contexto, e falando no contexto Joinville, falando no contexto mosaico, nossa comunidade de fé, nós podemos sim observar pensamentos a respeito de um conhecimento sobre quem Deus é, um conhecimento sobre quem Jesus é, mas nenhum certo tipo de conexão. Eu sei quem Deus é, eu vivo a igreja, mas a minha vida ela é de alguma forma experimentada como se Deus não existisse. Esse caminho ele é perigoso, porque pode nos levar realmente a lermos a Bíblia, a termos uma cultura cristã, mas não termos um relacionamento com Cristo que morreu por nós. O pós-cristianismo não começa simplesmente quando um governo começa a barrar uma religião. O pós-cristianismo começa quando nós, discípulos de Cristo, vivemos como se ele não existisse. E isso, irmãos, não é somente uma questão ideológica, política, porque sim, dentro do Uruguai, nós observamos uma influência política na relação de igreja e Estado, no qual a igreja perdeu valor e influência, sim. Mas o ponto crucial é que talvez antes disso e pós isso, nós observamos cristãos que de fato não amam o Senhor, ou que de fato não conseguem ter uma vida no qual Ele é o centro. E isso talvez seja a maior dureza de sermos igreja no Brasil, porque estamos hoje, talvez, vivendo o ápice do movimento evangélico protestante no Brasil. Onde ser cristão não é mais vergonhoso, ser evangélico não é mais vergonhoso, mas, realmente, muitos que se dizem hoje cristãos não são. Eu estava conversando com um pastor amigo, o João estava comigo ontem, a gente foi buscar cadeiras que doaram para a igreja. E o pastor disse assim, o pastor de uma comunidade de fé aqui de Joinville, ele falou assim, Dudu, eu estava na academia. Eu falei, o que vem aí, né? E 3 mulheres perversas, com roupas perversas da academia, vieram ao meu lado. Minha esposa estava comigo, ele afirmou isso. E elas começaram a falar a respeito dos casos que elas tiveram com homens. Relações profundas com homens. Eu não quero explicar, mas vocês já entenderam. Casos profundos. Aquele outro. Gente, isso ficou marcado ontem, no dia tão tumultuado que tivemos ontem no sábado. Ele ouvindo. Esse pastor diz, eu estou ouvindo isso. As mulheres estão falando sobre uma libertinagem. Uma vida realmente onde se pode tudo. De repente, uma fala. Você não foi no culto domingo? A outra, não pude. Porque eu estava com este homem. E ele disse, nós não fomos no culto da tal igreja. Ainda lá, ela disse a igreja no qual ela faltou o culto, porque ela estava fornicando com outro irmão. Diz esse pastor amigo, ele é meio maluquinho, mas eu gosto muito dele, que ele ficou incomodado com aquilo, que ele quase falou raça de víboras, assim como nosso irmão João Batista fez aqui. Mas isso ficou ecoando na minha mente ontem, enquanto eu lapidava o sermão, porque este é o evangelicalismo brasileiro nesses dias. É isso. Eu vou ao culto no domingo, eu partilho da ceia, eu participo de eventos, eu dou o dízimo e oferta, mas a minha jornada de vida individual, eu faço o que quero, como quero.
Não existe aliança com a igreja, não existe aliança com o pastor, não existe aliança com Deus. Eu simplesmente vivo o que eu quero viver. E no domingo à noite eu escrevo gratidão. Começando a semana no melhor lugar. Uau! Irmãos, isso marcou o meu coração, porque eu vi um país onde Jesus foi esquecido. Com os meus olhos. Eu vi um país onde a igreja não tem mais valor, ela não é mais forte como um dia foi. E nós podemos querer nos mobilizar, talvez não, então vamos para a passeata, vamos fazer algo no governo, mas esquecemos que o primeiro ponto é observar se nós como igreja, como família espiritual, estamos vivendo a realidade do cristianismo. E talvez o grande ponto dessa noite é que nós não estamos vivendo talvez a realidade do cristianismo porque ainda não fomos batizados pelo Espírito. E isso é o que dói. E é por conta dessa realidade que pensamos no capítulo de número 3 a respeito de João Batista. Quem foi João Batista? João Batista foi um homem que tinha uma missão singular. Ele não foi qualquer um. Eu sei que nós conhecemos João Batista. Todos nós sabemos que ele batizou Jesus. Mas João Batista é um profeta que possui uma missão de preparar o caminho para a vinda de Jesus. Irmãos, nós estamos dando continuidade naquilo que Cristo iniciou. Mas você imagina o peso de preparar o caminho para aquele que viria. João Batista, ele tinha em si uma missão extraordinária. Talvez ele passava até momentos de angústia, sabendo do peso que é isso. E é por conta dessa realidade que esse João Batista, ele diz no texto que lemos, virá alguém mais poderoso que eu, alguém superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Esse é João Batista, que possui uma missão incrível e extraordinária, ele não permite que essa missão torne ele alguém altivo, que olha os outros de cima para baixo. Mas esse homem observa que ele, mesmo sendo alguém chamado por Deus, ele não é aquele que deveria vir, ele não quis se colocar no lugar do Cristo. Ele não se via nem mesmo disposto, digno, de carregar as sandálias ou de retirar as sandálias de Jesus. No seu contexto, como muitos sabem, você retirar as sandálias do pé de alguém ou carregar as sandálias de alguém era uma ação feita pelo servo e pelo menor servo da casa. João Batista está dizendo, portanto, que eu, que possuo uma missão, que é realmente uma missão incrível, este que virá, eu sou indigno até mesmo de fazer aquilo que o servo menor poderia fazer. João Batista era filho de Isabel e Zacarias. Irmãos, preste atenção na história dele. Porque o mesmo anjo que fala a respeito de que Maria teria em seu ventre Jesus, é o mesmo anjo que aparece para os seus pais dizendo, ei, vocês ficarão grávidos e vocês darão à luz a um filho. João Batista é predito até mesmo por Deus. E pasmem, Isabel era possivelmente parente de Maria. Jesus e João Batista possuem algum certo tipo de parentesco. Alguns teóricos dizem que eram primos, mas nós não temos como efetivamente afirmar isso. Eles tinham parentesco. João Batista, portanto, ele era alguém que nasceu de um milagre, porque os seus pais não podiam ter filhos. Segundo as Escrituras, a sua mãe Isabel era infértil e eles já eram idosos. Deus aparece a eles, fala que eles teriam um filho e esse filho seria cheio do Espírito Santo de Deus. Agora preste atenção nisso, o que lemos no capítulo 3. Esse homem era um homem diferente, ele era um homem incomum, ele era um homem humilde, mas também era um homem exótico. Sabe aquela pessoa esquisita? Irmãos, nós somos uma comunidade de fé que nós temos o que na nossa comunidade? Muita gente esquisita, né? Talvez eu seja o mais esquisito. Nós temos pessoas esquisitas. Só que o interessante é observar que esse João era alguém exótico. Ele não bebia vinho e nem bebida forte. Ele vestia roupa de pele de camelo, ele usava cinto de couro, ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Ele tinha um estilo que poderíamos chamar de rústico, de selvagem. Mas ele tinha essa forma de viver tão impactante e direta, porque ele tinha uma mensagem impactante e direta. A mensagem de João Batista era: raça de víboras, arrependam-se.
Mudem a sua forma de viver. Como ele poderia pregar essa mensagem se a forma de vida dele fosse comum ou como qualquer um outro? Ele não poderia falar. Por isso a mensagem que ele carrega como o precursor, como aquele que prepararia o caminho para Jesus, é uma jornada, é uma vida que deveria ser diferente. E é por conta disso que ele se torna alguém totalmente diferente, ao ponto de olharem para ele e olharem como alguém exótico, alguém esquisito. Porque a mensagem molda a vida. Irmãos, todos os profetas que carregaram a mensagem divina foram modificados por essa mensagem. Todos, sem exceção. Todos tiveram as suas vidas modificadas. Todo profeta que carregou uma mensagem divina teve a sua vida modificada. João Batista, como sendo talvez o último profeta do Velho Testamento, do Antigo Testamento, Velho Testamentário, este profeta possui uma vida diferente porque a sua mensagem era de arrependimento. A sua mensagem era: mudem a sua vida, olha a minha vida. Eu não vivo como vocês e não me acho melhor que vocês, eu sou o menor da minha casa, eu sou humilde. Eu não quero que vocês vejam em mim alguém para imitar no sentido de, nossa, como ele é incrível, não. Mas olhe para mim, João Batista, como alguém que não está aceitando certo tipo de sistema que vocês estão vivendo, a forma de vida que vocês estão escolhendo. Irmãos, isso é algo tão importante dentro da história de Mateus 3, porque isso, mais uma vez, é um reflexo das Escrituras de que, se carregamos uma mensagem, a mensagem nos modifica. Por isso que a palavra fala tantas vezes que quando o mundo olha para nós, ele fica chocado, porque ele encontra amor, verdade e renúncia. Nós não somos João Batista, nós não temos essa graça, mas nós carregamos a mensagem do Evangelho. Irmãos, isso significa que por carregarmos a mensagem mais poderosa do universo, a nossa vida deve ser diferente e até mesmo, em alguns instantes, como loucura ao mundo. A pergunta que eu faço a você nessa noite é: e aí? A forma como você está vivendo se torna loucura ao mundo? Será que somos como esse João Batista, que recebe a missão de preparar o caminho e nós de relembrarmos o caminho? Será que a nossa vida é realmente um ponto de divergência ao sistema e à realidade que encontramos lá fora? É uma ótima reflexão. Porque se a nossa vida e a nossa conduta não for algo diferente do que encontramos lá fora, seremos como as irmãs perdidas da academia. Amamos Deus, mas amamos o mundo. E quão difícil é essa jornada? Pastor, que exemplo horrível, e de fato é. Mas exemplifica muitas vezes aquilo que vivemos em nossos dias. Aonde está o amor por Deus? Aonde está o amor por Jesus? Aonde está, talvez, irmãos, o espanto de alguém conversar com você e perceber o quanto você já renunciou, mudou? Ou quanta alegria você já teve a possibilidade de experimentar por conta de seguir a Jesus? Quando nós observamos a nossa vida, nós podemos responder: que mensagem estamos carregando? A pergunta é: que mensagem você tem carregado? Ou que tipo de mensagem? Eu falo isso não com o intuito de ferir, talvez um pouco, mas eu faço isso com o intuito de demonstrar o quanto nós podemos estar caminhando para um mundo que chamamos de nosso, onde o cristianismo não faz o menor sentido. João Batista, ele começa a pregar, e ele prega sobre um batismo de arrependimento. No contexto de João Batista, nós observamos que ele fala com que, se você se arrepende, então você pode ser batizado. Muitos, uma multidão, seguia até o Rio Jordão para ouvir João Batista, para ver alguém exótico que portava uma mensagem incrível, se arrependendo de seus maus caminhos e se batizando no Rio Jordão. Uma multidão. Só que encontramos também na palavra, segundo Lucas 3, se você não precisa abrir isso agora, de que o povo estava aguardando que João Batista falasse o quanto ele é poderoso e talvez ele dissesse: gente, eu sou o Messias. A população,
A multidão que o seguia desejava saber dessa realidade. Mas João Batista mais uma vez diz: eu não sou digno de desatar as sandálias daquele que virá. Ele não abraça nenhum certo tipo de característica que não é dele. Ele não abraça nenhum certo tipo talvez, de aplausos que a multidão talvez estava aplaudindo. De chamados, de incentivos, de convites que essa multidão estava fazendo. Esse homem não se perdeu em sua vocação, porque ele permaneceu humilde e restrito à mensagem que recebeu. Estando nós no Uruguai, eu fui pregar numa igreja. Quando eu cheguei na igreja, embaixo da igreja era uma oficina, tinha cheiro de graxa. Tinha na frente da igreja um certo tipo de, não sei, um caminhão, um trator, não sei dizer o quê. Havia realmente peças de oficina. Era um bairro bem simples de Montevidéu. Na verdade, eu estava com febre nesse dia, eu não queria pregar. Eu não queria nem estar ali, eu queria estar para casa na base missionária, na casa da base missionária. Mas nós subimos, porque a igreja era no segundo andar. Irmãos, eu encontro uma igreja que parece que nós voltamos no tempo há uns 40 anos. A igreja era muito simples. E eu vou utilizar até a palavra, um certo tipo até de estética esquisita. Não havia louvor. Existiam instrumentos, mas não tinha músico, pelo menos nesse dia. Havia uma mulher, uma uruguaia, cantando com playback. E ela cantou de forma tão profunda. Ela desafinou várias vezes. Mas aquela pequena igreja, em cima possivelmente de uma mecânica, haviam talvez umas 40 pessoas, 50 pessoas, totalmente entregues a Jesus. Não havia telão de LED, não havia uma boa condução musical, não havia ar-condicionado. Não havia loja no fim da igreja, atrás da igreja, não havia hambúrguer no fim do culto. Havia simplesmente uma igreja simples, repleta de carências, com pessoas realmente carentes, mas que estavam naquele instante olhando para Jesus, irmãos, chorando porque Jesus estava ali. E felizes porque um pastor brasileiro chegou ali. Felizes porque eles poderiam cultuar a Deus juntos. Irmãos, eu via o quanto eles oravam a Deus. O meu espanhol ele é realmente ridículo, não entendo muitas coisas. Aprendi algumas nessa viagem, mas eu observava o quanto eles oravam, o quanto eles clamavam, o quanto eles pediam para que o Senhor os tocasse, o quanto eles pediam para que o Senhor mudasse sua história. Teve um momento da mensagem no qual o Espírito Santo veio. E não veio por conta de uma imposição de luzes ou de uma palavra bem falada. Mas veio porque o Espírito Santo estava sendo clamado por aqueles. Deu para ver o amor. Deu para ver o desejo. Talvez essas pessoas não tinham um plano B, como nós temos. Talvez eles sempre serão pobres. Talvez a vida financeira nunca vai mudar. Talvez a única coisa que eles podem se apegar é entender que uma eternidade os aguarda após Cristo voltar. Uma eternidade de amor e de alegria. É isso que eles se apegam. Será que hoje nós estamos nos apegando a que discurso? Irmãos, uma reflexão para você e para mim isso. Que discurso nós estamos nos apegando? Será que o Senhor precisa tirar tudo de nós, tudo? Nossa alegria, nossa paz. Será que Ele tem que tirar tudo de nós para mostrar que Ele é tudo? Será que nós precisamos passar por esses vales que muitas das vezes não é nem mais vale? Nos colocamos em situações onde o Senhor está tirando tudo. Ele está tirando a paz, Ele está tirando a alegria, Ele está tirando o dinheiro, Ele está te tirando o sono, Ele está te tirando o relacionamento, o casamento, Ele está tirando de você tudo, tudo, Ele está tirando tudo. Tudo porque você ainda não entendeu que Ele é o seu tudo. É uma reflexão para fazermos essa noite.
Porque eu creio em um Deus que nos ama de forma tão incrível que eu creio que Ele está disposto a tirar tudo de você para não perder você. Mas talvez podemos aprender como João Batista, que como um profeta ele proferiu a respeito dos dias que a igreja nasceria. E nos dias nos quais nós poderíamos estar com Ele, sem véu, sem barreiras. Em um dia onde nós poderíamos estar com Ele para sempre, isso seria suficiente. João Batista, portanto, no versículo de número 11, do capítulo 3, ele diz: eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. É por conta disso, irmãos, que nós precisamos entender que João Batista está falando sobre Atos 2 aqui. João Batista, o último profeta com características do Antigo Testamento, ele está profetizando a respeito de Atos 2. Por isso eu convido você a abrir comigo em Atos 2. Nós vamos entrar em alguns textos hoje para a gente possa construir, de alguma forma, essa concepção do batismo do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso de número 1. A palavra do Senhor diz assim: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval que encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. O que iniciamos em Atos 2 é a era do Espírito, ou a era da igreja, algo proferido por João Batista. E a igreja inicia-se através de um permanecer em Jerusalém até que descesse do céu poder. A igreja, ela inicia através de um milagre, que chamamos de um milagre do ouvir e um milagre do falar. Aqueles que estavam ali começaram a falar em línguas distintas, nos quais aquela população, todos os judeus que estavam na festa de Pentecostes em Jerusalém, poderiam ouvir sobre os feitos de Deus em sua língua mãe. O que vemos em Atos 2, portanto, é o início da igreja, de uma mensagem que toca todos, uma mensagem que toca todo o certo tipo de nação, de cultura, de etnia, uma mensagem poderosa, proferida por João Batista, e que inicia através de um ato milagroso de Deus, o batismo no Espírito. Mas para que a gente possa entender Atos 2, eu quero construir com vocês hoje 2 primeiros pontos. Primeiro, nós precisamos distinguir o que é receber o Espírito, ou o primeiro batismo, e o segundo batismo. Preste atenção nisso. Gente, isso é algo extremamente importante dentro da mensagem dessa noite. Nós temos 2 tipos de experiência, 2 tipos de batismos. O primeiro é na conversão, o que chamamos de primeira experiência, o recebimento do Espírito Santo. Na primeira experiência, na conversão, você recebe o batismo pelo Espírito Santo. E eu vou repetir, você recebe o batismo pelo Espírito Santo. Quando você, talvez alguns anos atrás, estava em um culto e você disse: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Esse dia, você não foi movido pelas suas questões racionais. Você não foi movido porque você achou Jesus fofo. Mas você moveu e você aceitou Jesus porque esse Espírito entrou em você. Esse Espírito tocou o seu coração e esse Espírito te convenceu do pecado e do juízo. O primeiro batismo ou a primeira experiência acontece na conversão, quando em algum momento em nossa vida nós olhamos e entendemos que Jesus realmente é o nosso Messias, é o nosso Deus. Essa é a primeira experiência. A segunda experiência, como já foi falado aqui em outras mensagens, é chamada de revestimento, ou o batismo no Espírito Santo. O batismo no qual acontece em Atos 2. Então nós temos dentro da teologia no qual abraçamos, dentro do nosso contexto de igreja continuista, que acredita nos dons para a nossa atualidade, nós temos 2 batismos. E eu não estou falando de batismo nas águas. O batismo nas águas, segundo Jesus, em Mateus 28, é somente um batismo. Você só pode ser batizado nas águas uma vez. Esse batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso acontece somente uma vez na sua vida. Mas o batismo místico ou o batismo espiritual acontece 2 vezes.
No momento em que você aceita Jesus e no momento no qual Jesus, ele te dá poder. Preste atenção nisso. Parece para alguns aqui algo novo, mas é a grande realidade. Por conta disso, eu quero explicar o batismo número 1, para então adentrarmos ao batismo no Espírito Santo. Quando falamos então de batismo pelo Espírito Santo, falamos de uma imersão em Cristo. Ou seja, quando nós fomos tocados pela mensagem do Evangelho e essa mensagem se tornou vida em nós, nós somos, de alguma forma, submergidos em Cristo. É como se tudo fizesse sentido. É como se a mensagem do Evangelho agora fosse aceita a você. E isso, irmãos, é algo muito importante a gente entender. Porque tem pessoas que vão nos pregar o Evangelho a vida inteira. E ela não vai haver uma ação de conversão. Pastor, então eu vou desistir? Não. A nossa ação como filhos de Deus e discípulos de Cristo é pregar o Evangelho para toda criatura até que Cristo volte. Nós não desistimos de ninguém. Nós não deixamos ninguém para trás. Mas para que alguém possa aceitar Jesus, é necessário que o Espírito toque. É por conta disso que Paulo, e você pode abrir em casa depois, 1 Coríntios 12, 13, Paulo fala algo extraordinário. Ele diz o seguinte: alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos, alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. O que Paulo está dizendo aqui não é o batismo para sermos testemunhas, assim como o nosso irmão Kleber pregou semana passada, mas o batismo para conversão. A conversão onde nós nos tornamos um com Deus. Essa ação só acontece mediante a ação do Espírito Santo. Portanto, no primeiro batismo, nós temos o Espírito Santo como agente. É Ele que efetua o batismo. É Ele que nos joga e nos leva para o corpo de Cristo. Ou seja, a partir do Espírito Santo e dessa experiência mística, nós agora fazemos parte do corpo de Cristo. Agora nós somos realmente cristãos. Nós confessamos a Ele com nossa boca. Esse ato, ou essa ocorrência, ela ocorre por conta de uma regeneração do nosso coração. Nosso coração é regenerado. O Senhor nos toca de forma tão profunda que realmente nós não conseguimos mais fugir dele. Eu relembro de forma muito clara que eu nasci na igreja, eu fui criado na igreja, mas a minha conversão genuína acontece no meu quarto com 19 anos. Com 19 anos eu dobrei os meus joelhos, eu comecei a orar e eu pedi, clamei a Deus, Deus, convença o meu coração. Senhor, vença os meus pensamentos, porque eu quero abandonar a fé. E de alguma forma, naquela oração de um adolescente, eu diria, o Senhor tocou. Irmãos, eu sempre falo isso, foi a experiência mais extraordinária que eu tive na minha vida. Porque foi no meu quarto, sem ninguém, sem nenhum certo tipo de música, sem nenhum certo tipo de algo que poderia causar uma experiência epidérmica ou sensorial, mas eu fui de joelhos no chão, com a Bíblia aberta, que o Senhor me tocou e eu nunca me esqueço do abraço que Jesus me deu naquela tarde durante a semana. É como se ele entrasse no meu quarto. É como se ele falasse comigo. E foi naquele dia que Deus mudou toda a minha história. Porque a partir daquele dia, com 19 anos, eu entendi que eu tinha que largar a minha engenharia. Foi aquele dia que eu entendi que eu precisaria abraçar a vocação. Foi naquele dia que eu entendi que eu não poderia mais ter um certo tipo de conduta de vida. E a partir daquela experiência, é isso que é interessante, a partir de uma experiência singular, única e simples, o Senhor mudou toda a minha vida. Se não fosse aquela tarde de oração, eu possivelmente não teria casado com a minha esposa. Eu não teria o Pedrinho. Eu possivelmente não estaria aqui. Talvez não existisse mosaico. Porque tudo o que acontece em nossas vidas é dádiva de Deus. Não é sobre nós. Mas nós precisamos entender que é necessário observar o quanto o Senhor nos ama. E o quanto uma tarde de oração pode mudar toda uma história. Mudou a minha. Eu não sou mais o mesmo. Desde os meus 19 anos, estou com 31 anos. Irmãos, eu nasci na igreja. Eu sabia a Bíblia. Enfim, eu sabia bastante da Bíblia. Eu era o chato com a Bíblia dominical. Mas eu não tinha presença. Não existia vida na minha fala. Eu ia para a igreja, mas não havia sentido. Por isso, com 19 anos, o Senhor me tocou ao ponto de Ele, como Espírito Santo, Ele me batizar em quem Jesus é.
E aquela tarde mudou a minha história de forma simples. O resultado de sermos alcançados por Jesus é que nós entramos num processo de santificação. É por isso, irmãos, que é muito importante nós entendermos, eu falo isso para todos os membros da igreja, você não pode ser pior do que você era no passado. Porque você está num processo de santificação. Quando você olha para o Eduardo de outubro de 2024, ele não pode ser o mesmo. Eu não posso ser o mesmo, eu não posso ter a mesma paixão por Jesus, eu tenho que ter muito mais. Eu não posso ter o mesmo desejo por Jesus, eu tenho que ter muito mais. Porque o processo de santificação vai nos separando, e nos separando do quê? De nós mesmos. Do banquete que o mundo pode proporcionar. A segunda experiência, portanto, acontece em nossa conversão. Agora, o segundo encontro, ou o segundo batismo, é o batismo no Espírito Santo. João Batista anunciou que Cristo batizaria com o Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus Cristo também usou essa mesma expressão, dizendo aos discípulos que eles seriam batizados no Espírito Santo. No sermão anterior você encontra, possivelmente, a expressão de Atos 1, verso 4 a 5, eu vou ler para você. Jesus diz: certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Gente, Jesus copia a mesma expressão de João Batista. Ele novamente utiliza a mesma expressão, deixando claro que haveria um dia no qual nós teríamos essa experiência, não somente de conversão, não somente de dizer que nós amamos a Jesus, mas um batismo de poder, um revestimento de poder. É por isso que, segundo o que encontramos em Atos capítulo 2, verso 33, o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte: esse Jesus, quando subiu aos céus, ele prometeu que viria poder. Esse poder veio e nos tornou agora igreja. Nós agora somos fiéis testemunhas. O que uma testemunha faz? Uma testemunha fala, irmãos. Uma testemunha, ela é usada para que ela possa contar tudo o que viu. Uma testemunha, ela fala o que os seus olhos viram. Por isso nós não pregamos sobre um Deus que é só de Abraão, um Deus que é só de Davi, um Deus que quem sabe é do meu avô, um Deus que é do meu pai. Não, nós pregamos sobre um Deus que é nosso, sobre uma experiência que nós temos com esse Deus que é nosso. Nós não vivemos de nostalgia de algo que já viveram um dia, mas nós vivemos de experiências presentes desse Deus que fala, que age, que faz. É por conta desse segundo batismo que nós então entendemos que agora não é mais, preste atenção, não é mais o Espírito Santo que nos batiza, mas é o próprio Cristo que nos batiza no Espírito Santo. Agora esse Espírito Santo, ele nos dá poder para continuarmos a pregar o Evangelho e falar a respeito do Evangelho. Uma testemunha fala. Temos nós falado? E aí? Temos nós falado sobre os grandes feitos de Jesus? Irmãos, eu acho que a gente deveria colocar na liturgia do culto novamente, em instantes, para a gente falar sobre testemunhos. Acho que a gente deve voltar a fazer isso. A falar sobre cura, milagre, transformação. Quantos aqui foram tocados? Quantos foram curados? Quantos foram transformados? Nós estamos esquecendo que esse Deus ele ainda faz. E por isso, irmãos, que a viagem missionária me fez observar o quanto podemos estar caminhando para uma igreja pós-cristã. Isso existe? Eu acho que não. Mas é isso que vemos. Uma estrutura rígida, com muitas pessoas, com grande influência, mas que Cristo não está mais ali. Quando então somos batizados no Espírito Santo, ocorre uma mudança. Porque não somos mais somente agora regenerados, que possuem um coração bonzinho e que fazem as coisas certas. Mas o batismo no Espírito Santo, ele resulta de uma experiência que nos torna ousados na pregação do Evangelho.
Ou seja, somos então levados a observar que, de alguma forma, somos convocados a comunicar os feitos de Jesus. É Jesus nos chamando: ei, por favor, acorda, presta atenção, você tem uma vida bonitinha, você é um crente incrível, eu amo você, mas eu quero que você fale da mensagem que eu dei a você. Eu quero que você pregue essa mensagem, eu quero que você viva essa mensagem. E, portanto, o que encontramos em Atos capítulo 2 é o início do que inicia através desse batismo, ou seja, nós não somos mais seres que temos Deus somente, mas nós temos o outro. O batismo no Espírito Santo nos leva a viver comunidade de fé. A igreja nasce do batismo no Espírito Santo daqueles que permaneceram em Jerusalém, através de uma profecia de Jesus e de João Batista. Portanto, o batismo do Espírito Santo faz com que nós venhamos a pregar para vários, mas para caminhar com vários. A vida comunitária é parte da vida de seguir a Jesus. Portanto, podemos fazer uma analogia de que o primeiro batismo, ou a primeira experiência, é como se o Espírito fosse aquele que nos batiza e a água na qual nós estamos sendo batizados é o corpo de Cristo. Nós entendemos quem Jesus é, nós compreendemos sua beleza. Mas o segundo batismo, na segunda experiência, agora o Espírito Santo é a água. Nós somos colocados nesse Espírito e nós somos jogados nas águas vivas desse Espírito. E é nessa experiência mística que nosso eu morre mais uma vez. É nessa experiência mística em que nos tornamos aquilo que cremos que é o Espírito Santo em nós, mas não somente em nós, fazendo em nós tudo aquilo que talvez não queremos fazer, orando por tudo aquilo que talvez não queremos orar, mas somos impelidos pelo poder dele. Uma igreja saudável, portanto, não é somente uma igreja que possui, preste atenção nisso, possui características boas, possui uma estrutura boa, possui um presbitério bem formado, possui departamentos solidificados, possui uma transparência financeira. Isso não é igreja saudável não, queridos. Igreja saudável é uma igreja que cresce e é movida pelo Espírito, onde homens e mulheres estão tão mergulhados no Espírito que eles não têm mais espaço para sofrer com as coisas desse mundo. Que eles não têm mais espaço para dizer que não conseguem orar. Eles não têm mais espaço para reclamar sobre as dificuldades da vida, porque esse Jesus nos faz submergir a uma realidade de uma nova vida, de uma nova experiência, de uma nova característica ou categoria de vida. Nós não vivemos mais para nós. Assim como acontece em Gênesis, na construção da Torre de Babel, onde as línguas são misturadas e confundidas. No dia de Pentecostes acontece uma ação universal. Mas preste atenção nisso. Deus, ele não muda a cultura e nem a nação, porque ele não fala somente uma língua. Mas Deus permite com que os discípulos que estavam ali comecem a proferir em outras línguas, para que todos pudessem observar e ouvir. Mais uma vez aqui, um recorte da promessa de Joel, de que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. O que acontece em Atos 2, portanto, é uma grande experiência e uma grande notícia de que esse Deus não é mais somente o Deus dos judeus, de que esse Espírito não é somente daqueles que são chamados de filhos de Davi, mas que todos aqueles que recebem a mensagem, que aceitam a mensagem, agora são colocados e enxertados nessa videira verdadeira. O ato de Atos 2, do dia de Pentecostes, é uma ação universal, no qual todos podem ser alcançados pelo Evangelho, onde todos, independente de cultura, de língua, de nação, de posição social, de posição econômica, de classe, nada pode mais os separar do amor de Deus. É isso que acontece em Atos 2, através de uma experiência de homens que estavam dispostos a permanecer em Jerusalém até que descesse poder dos céus. Eles permaneceram. E talvez nós hoje somos convidados a permanecer. A pergunta que eu faço a vocês, Mosaico e irmãos visitantes:
é que tipo de experiência nós estamos tendo com Deus esses dias. Que tipo de igreja estamos nos tornando? Uma igreja que possui um caráter correto, mas talvez não possui espírito? Que igreja estamos nos tornando? Existe um teólogo inglês, ele vai dizer que o Espírito Santo é como se fosse um campo de força. E o batismo do Espírito Santo é como se nós fôssemos colocados de forma ainda mais próxima ao centro gravitacional desse campo de força, onde somos unidos à mensagem que recebemos, mas somos unidos aos outros. Juntos pregamos o Evangelho. O que aprendemos através do batismo do Espírito Santo é que é somente através dele que poderemos cumprir a missão que recebemos. E essa missão é colaborativa, ela não é solitária. Ela é comunitária. Pastor, mas qual a evidência do batismo do Espírito Santo? Eu deixarei isso para a mensagem sobre falar em línguas. Mas nós não acreditamos que falar em línguas seja a única evidência do Espírito Santo. Eu trago aqui pelo menos 3 teóricos que você deveria saber. Primeiro, o N. Gruden, um teólogo reformado carismático, ele vai dizer que o falar em línguas é um dom do Espírito, mas não o único sinal de sua presença. Gordon Fee, um teólogo pentecostal, especialista em Novo Testamento, ele diz: o Novo Testamento não nos autoriza a reduzir o Espírito Santo a uma única manifestação. E eu termino essa parte dizendo de John Piper, um teólogo carismático, continuista. Ele diz que o batismo do Espírito Santo é poder para testemunhar de Cristo. E o Espírito distribui dons como quer, não conforme um padrão único. Quero dizer com isso que não necessariamente o seu batismo do Espírito Santo vai gerar em você a experiência do dom de línguas, que talvez muitos conhecem, e talvez muitos da nossa comunidade até tenham. Mas o batismo do Espírito Santo nos impele a pregar o Evangelho. É poder para testemunhar. Por isso, irmão, se você não tem conseguido testemunhar, e o que é testemunhar? É falar com a sua boca, é falar com a sua vida, é falar com suas finanças, é falar com o seu casamento, é falar com os seus negócios. Se você não tem conseguido ser uma fiel testemunha, você precisa passar por esse batismo. É necessário para que todos nós, como corpo de Cristo, venhamos a avançar, a desenvolver. O convite, portanto, dessa noite, não é agora acabar o culto e a gente vai orar para quem vai ser batizado, não é isso. Não é isso dessa noite. Mas o convite é perceber. João Batista, no capítulo de número 3, do Evangelho de Mateus, ele finaliza dizendo que aquele que viria nos batizaria com o Espírito Santo, mas também com fogo. E hoje eu quero desconstruir essa ideia do fogo sendo algo bom. Eu não sei você, mas você recebeu a oração sobre fogo? Fogo. Já recebi. Tem uma vez um irmão que bateu tanto na minha barriga, fogo, 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 que me deu uma dor no meu intestino após o culto que doeu demais. É muito interessante observar isso, porque o batismo de fogo que encontramos em Mateus 3 não é algo bom, senão um juízo. Em Mateus 3, verso 11 a 12, se o Rafa puder abrir, diz o seguinte: ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo. Ele limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. O batismo no fogo significa, na grande realidade, o juízo do agricultor. Esse fogo no qual estamos observando em Mateus 3, verso 11 e 12, é a respeito de uma separação entre o trigo e a palha. Poderíamos visitar outros textos, mas a continuidade do texto se torna claro o que João Batista está querendo dizer. Ele está querendo dizer que o trigo são os crentes, aqueles que se arrependem, que recebem o batismo do Espírito Santo. Eles são o trigo. E esse trigo são recolhidos por Deus e colocados no celeiro. Mas a palha são os incrédulos,
aqueles que rejeitam a mensagem do Cristo e não produzem frutos de arrependimento. Esses são a palha, e esses são destinados à queima. O fogo é a ferramenta de Cristo para limpar a eira. Ele é o juiz que verá a separação final do fogo inextinguível ou do fogo que nunca passa. Logo, irmãos, é interessante observar que este fogo não é um fogo temporário, não é um teste. Sabe, parece que quando falamos de fogo, às vezes é um teste de Deus, não. Este fogo não é um fogo temporário, mas é a condenação final daqueles que não estão unidos ao corpo de Cristo pelo Espírito. O Espírito Santo, na regeneração, capacita-nos a glorificar a Deus, amar o Pai e o Filho, mas a ausência dessa experiência resulta na permanência como palha sujeita ao juízo. O que João Batista está dizendo é o seguinte, para nós, raça de víboras, se vocês não passarem pelo batismo, que os capacita a pregar o Evangelho, que os capacita a serem testemunhas, possivelmente vocês serão consumidos pelo fogo que virá. Essa é uma mensagem muito dura, mas ela é repetida pelo próprio Cristo. Esse fogo é a separação entre aqueles que creem e aqueles que não creem, entre os crentes e os descrentes. Esse fogo, ele limpa a ira. Esse fogo separa. Eu não quero aqui trazer um certo tipo de medo a você, não é isso. Mas eu creio que quando nós pregamos um evangelho onde não falamos de inferno, estamos pregando um evangelho mentiroso. O evangelho é real, assim como o inferno é real. E o que encontramos é que se nós realmente não temos uma vida, ou tivermos uma vida correta, íntegra, não somente repleta de características morais, mas uma vida de testemunhas, possivelmente seremos consumidos por esse fogo. Por isso, sonde seu coração nessa noite. Perceba como você tem gastado a sua vida, os seus dias. Como você tem vivido comunidade. Como você tem vivido como um evangelista, como um semeador que saiu a semear. O que você tem feito com as sementes que o Senhor te deu? A omissão é pecado. Poucos falam sobre isso. E eu não quero ser conhecido como inimigo de Deus, mas como amigo dele. Eu não quero ser conhecido como aquele que desrespeita a sua vontade, mas sim como aquele que colabora com a sua vocação. Por isso, irmãos, o convite dessa noite é para que nós venhamos observar que esse Deus nos deu tudo. Nós temos tudo para dar certo. Sabia disso? Parece até uma mensagem, né, de um velhinho, né? Sabe aquele velhinho que fala, não vai dar tudo certo, filho, fique em paz, homem sábio, né? Mas é isso que encontramos nas Escrituras. Irmãos, nós temos tudo para dar certo. Tudo. Nós temos um Deus que nos ama, que nos perdoa, que cuida de nós. Ele nos prometeu uma vida fácil? Nunca. Em nenhum momento. Ele disse que não temos aflições? Nunca. Ele falou, ei, vocês terão aflições. Eu tive aflições. Mas fiquem tranquilos, porque eu venci o mundo. Eu venci todos os gigantes que vocês hoje acham que são muito grandes. Todos os desafios que vocês hoje acham que são intransponíveis. Eu venci isso por vocês e para vocês. Por isso, abracem a mensagem que eu entreguei. Eu creio que o Senhor deseja não somente construir em nós homens corretos e mulheres corretas, mas homens e mulheres apaixonados. Apaixonados. Imersos no Espírito Santo. Totalmente conectados com Ele e movidos por Ele. Amém? Glória a Jesus. Que o Senhor ele não permita que esse fogo venha a, de alguma forma, nos tocar com um juízo, mas que Ele permita que venhamos a ser como o trigo que foi separado, colhido e colocado no celeiro. Que possamos ser esse tipo de crente, que possamos ser esse tipo de igreja. Amém? Vamos orar mais uma vez? Você pode ficar de pé comigo nessa noite? Eu não vou pedir você a vir à frente, e o louvor pode ficar onde está. Não há problemas hoje. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo, alguém que fala, um Deus que move, um Deus que toca, um Deus que cura. Eu quero instruir vocês essa noite a
a permitir que o Espírito sonde seu coração. Sei que você está cansado, quem sabe amanhã você começa a trabalhar cedo. Quem sabe você está preocupado. Mas o convite dessa noite é uma reflexão. E não uma reflexão guiada, não é isso, mas é uma reflexão com instrução do Espírito. Um Espírito tocando a sua mente, seu coração. Um Espírito guiando a sua vida. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós queremos a sua vida em nós. Pai, nós queremos essa vida que ela é plena, totalmente satisfeita. Pai, nós queremos essa vida que faz com que todos os outros amores se tornem nada. Que as preocupações se tornem vãs. Que os medos não façam sentido. Afinal, nós carregamos a mensagem que o Senhor nos deu, as boas novas. Por que então está talvez tão aflita a nossa alma, o nosso coração nesses dias, Senhor? Por que estamos tão preocupados se sabemos que o Senhor é o dono do ouro e da prata? Se sabemos que o Senhor nos ama de forma incondicional e que hoje podemos nos debruçar diante de Ti com todos os nossos pecados, mazelas, erros, e o Senhor nos perdoará. Por que estamos tão preocupados com o dia de amanhã, Senhor, se cada dia já possui o seu mal, as suas preocupações? Senhor, nós não queremos, como aqueles que são usados e conectados pelo Seu Espírito, nós não queremos viver como o mundo vive. Senhor, nós não queremos viver uma fé vazia. Senhor, nós não queremos viver uma jornada cristã sem sentido. No qual talvez fazemos para quem sabe mostrar para o Senhor que te amamos. Não, Senhor. Senhor, nós não queremos comprar nosso lugar no céu, porque seria impossível. Senhor, nós não queremos ser aceitos pelo mundo, nós queremos ser aceitos por Ti. E somente por Ti, pelos Seus padrões, pela Sua vontade, pelos Seus desejos. Por isso, amado Espírito, o Espírito que foi enviado pelo Cristo, o Espírito que está em nosso meio nessa noite, o Espírito que convence, que fala aos nossos corações, clamamos por esse Espírito. Para que esse Espírito mude a nossa forma, as nossas percepções da vida, da realidade, dos problemas. Senhor, destrua as barreiras que construímos. Senhor, destrua os medos que construímos. E nos permita, amado Espírito, não somente ter uma vida correta, mas termos uma vida encharcada do Senhor, do Seu poder, da Sua glória. Senhor, nós sabemos que a igreja do fim é uma igreja gloriosa, e gloriosa não somente pelos seus feitos, mas pelo que ela veste, atos de justiça, que somente aqueles que são mergulhados, imergidos no Espírito podem ter. Por isso convence a nossa mente, nosso coração nessa noite. Pai, eu oro para que, assim como aqueles que permaneceram em Jerusalém até que descesse poder do alto no dia de Pentecostes, que muitos que estão aqui possam permanecer esperando esse revestimento de poder.
esperando esse revestimento de glória necessário para a pregação do Evangelho. Pai, eu oro por algumas mentes nessa noite que, quem sabe, não conseguem enxergar que ainda são neófitos na fé. Pai, que quem sabe, por conta do tempo de igreja, das experiências que tiveram, hoje se percebem de uma forma, de uma realidade que não são. Pai, convence esses corações também nessa noite. Nos coloca, Deus, no tempo certo, na forma certa, da jornada de te seguir. Se é necessário afirmar que somos neófitos, que assim o seja, Senhor. Pai, se é necessário falar que somos imaturos, que assim o seja, Senhor. Pai, se é necessário falarmos que somos mentirosos, que assim o seja, Senhor. Mas que o Seu Espírito nos convença, gerando verdade em nossa boca, em nossa mente e coração, onde não vamos mais mentir para o Senhor e nem para nós mesmos. Pai, nos permita permanecer até que venha do céu o poder. Eu oro nesses dias para que o Senhor encontre os meus irmãos, Pai. Espírito Santo, encontra os meus irmãos, me encontra nesses dias. Reveste eles, Pai, no momento de oração, de devoção. Reveste eles, Senhor, nos seus momentos de reflexão. Senhor, cria em nós esse senso de urgência de orar, afinal uma tarde mudou a minha vida. Que possamos entender que uma tarde de joelhos ao chão podem mudar toda a nossa história. Senhor, vença todo o nosso coração obstinado, que tem muitas desculpas, mas pouca paixão. Eu oro para que o Senhor batize meus irmãos nesses dias, abrindo a boca deles, Pai, o coração deles, para proferirem a mensagem do Evangelho. Que por onde eles passarem, para as pessoas que eles tocarem, o Senhor seja glorificado. E que sejamos a sua igreja, suas fiéis testemunhas. Que possui como maior desejo de vida fazer o seu nome ser glorificado. Senhor, Pai, batiza-nos. Convence-nos nesses dias. Nos torna novamente apaixonados, Senhor. Apaixonados, Senhor. Não como um dia fomos, mas ainda mais, Senhor. Mais apaixonados pelos seus feitos, mais apaixonados pela sua palavra, mais apaixonados, Senhor, por aqueles que o Senhor ama. Ah, Senhor, que não venhamos a medir esforços para demonstrar o seu amor ao perdido, ao esquecido. Batiza Mosaico nesses dias, Senhor. Nos torna uma igreja ainda mais evangelística, Senhor. Nos torna uma igreja onde cada um, Senhor, entende o seu papel. Não nos permita construir algo onde o Senhor não está mais. Nos enche com o seu Espírito. Ah, Cristo, nos joga nessas águas profundas que é o seu Espírito. Assim oramos nessa noite, Pai. Em teu nome oramos. Amém.